E a gente por aqui contando com você e contando com o seu like. Aliás, com os 3 Cs. O curtir, o comentário e o compartilhar. Para curtir, o seu joinha, o seu like é fácil. É só dar o joinha, vai lá, like. Tudo pra gente você deixando o seu joinha. Muda tudo pra gente. Então, se você ainda não deixou o seu like, bora ver. Não dói, não requer prática, nem tão pouco habilidade, é só clicar no joinha. Então, no meio disso tudo, né, porque eu tenho dito, aliás, desde o início dos problemas do Rio Grande do Sul, eu tenho dito o seguinte: Brasília não para, né? Os olhos se voltaram para o Rio Grande do Sul, justamente, de maneira justa, né, as doações, o envolvimento, o Brasil se mobilizando, como tinha que ser. Só que eu sempre disse, ó, Brasília não para, gente. Vou tomar cuidado, porque é nessa hora que passa cada coisa, como tentaram passar Pele da Globo 2.0, como o Alexandre de Moraes autorizou o assassinato de crianças no ventre das mães, se é que eu posso chamar de mãe, enfim. Mas tem mais uma, Walter, e você, como já ocupou a posição de presidente da Câmara de Vereadores, ocupou o cargo de prefeito em exercício, sabe das dificuldades, né, financeiras de um município e da fome, né, de quão sedento é o governo. E deu na Gazeta, Walter, que o Lula emplaca a reoneração nas empresas, só que ainda enfrenta resistência nas prefeituras. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, percebeu que as vaias dirigidas a ele na última terça-feira, durante a sua participação na Marcha dos Prefeitos em Brasília, não se referiam só ao contexto das eleições municipais. Mais do que a civilidade necessária que cobrou da plateia, Lula entendeu que grande parte da insatisfação exposta está relacionada ao fim da desoneração previdenciária da folha de salários para 5.100 municípios do Brasil com até 156.200 habitantes. Ao contrário do acerto imposto pelo Supremo Tribunal Federal ao setor privado, o impasse com os executivos municipais continua, sem horizonte certo de uma definição. Diante desse cenário, Lula, então, aproveitou a reunião com milhares de representantes das cidades de todo o país para pedir ao Congresso rapidez na construção de um acordo com as prefeituras, de modo a viabilizar a volta da cobrança da alíquota cheia, de 20%, sobre a folha de pagamento, mediante uma transição, a exemplo da que o Supremo Tribunal Federal impôs ao setor privado após ser provocado pela Advocacia Geral da União, a AGU. Os prefeitos até aceitam a reoneração gradual de 2025 a 2027, tal qual absorveram os 17 setores econômicos, mas não dos 20, só até 14%. E, além disso, querem levar o benefício a todos os 5.570 municípios do país. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tratou de endossar o apelo da Marcha dos Prefeitos, ciente do elevado impacto político que a questão adquiriu desde a inclusão dos municípios no benefício, que começará a acabar, aliás, para empresas já no próximo ano. Agora, Walter, a gente está acompanhando um governo que derreteu e que economicamente também tem problemas, e em função do patrocínio dessas mídias tradicionais que aí estão, pouco divulgando os resultados econômicos, né, e o fracasso na economia, ainda se sustenta, porque não tem visibilidade, poucos falam, né, a gente está aqui falando, mas quem fala, né, sobre o que acontece hoje no Brasil? E nós temos um governo, por exemplo, Walter, o arcabouço fiscal, sem confiança alguma, derreteu o arcabouço fiscal. Ninguém acredita mais no arcabouço. Por quê? Diz que vai ser meta zero, de déficit zero em 2024 e 2025. O mercado já está dizendo o seguinte, não. Déficit zero, se der certo, em 2028. Olha o tamanho da falta de credibilidade sobre o tal do arcabouço fiscal e a meta de déficit zero. Nós temos um anúncio esta semana, Walter, que a Caixa Econômica não terá dinheiro para financiar a habitação ano que vem.
Quer dizer, problemas que vão se acumulando, né? Os resultados das enchentes aí do Rio Grande do Sul, que na verdade ainda não foram notados e virão os resultados. Menos dinheiro para Brasília, né? Enfim, e todas as consequências que já sabemos. Agora, é um governo que só pensa em arrecadar e gasta mal, Walter. Dinheiro na mão dessa gente não, é um saco sem fundo, Walter. Eu fiz uma publicação no meu Instagram hoje mais cedo de uma matéria do Poder 360, acho que é uma fonte bem confiável, mas o dado é de 2021. O quanto os estados brasileiros pagam para a União e o quanto recebem de volta. São Paulo, sem dúvida, é o estado que mais paga para a União, e que menos recebe de volta, nessa proporção. O segundo é o Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro ainda tem uma distorção, porque, na verdade, o que São Paulo paga, na verdade, porque é a locomotiva do Brasil, o Rio de Janeiro paga muito, não só porque a cidade do Rio de Janeiro é uma megalópole, mas porque tem a distorção do petróleo. Então isso impacta naquela conta, né? Depois vem Minas, depois vem Santa Catarina, é um estado que nesses últimos 30 anos, assim, passou voando. Santa Catarina é um espetáculo o que aconteceu em Santa Catarina. Então Santa Catarina dá muito para a União, e o quinto estado desse é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul contribui com a União, por ano, em torno de 57 bilhões de reais. E recebe 10 bilhões de volta da União. E a maior parte dos estados do Nordeste são estados nesse contexto que recebem muito mais do que contribuem. O que mais recebe do que contribui é o estado do seu Flávio Dino, o Maranhão, né? E não é de graça, infelizmente, que o povo, tristemente, lá do Maranhão é sofrido, enquanto que há 500 anos as oligarquias maranhenses são aquilo que a gente tem visto, e o próprio senhor Flávio Dino, né, embora se apresente e defenda e professe a sua fé comunista, é filho de uma oligarquia maranhense também, né? E nesse contexto que eu estou falando, do pacto federativo e de quanto se paga, os municípios são os primos pobres, Pitório. E, de novo, eu volto naquilo que eu falei, né? O município é onde está a demanda. Seria muito mais justo, seria muito mais correto que, na verdade, primeiro nós tivéssemos uma carga tributária muito menor, mais povo pelo povo, né? Mais civil, mais salva civil, mais sociedade, menos Estado. E o que aconteceu agora aqui no Rio Grande do Sul deixou esse pessoal em pânico, porque o que a gente observou aqui é que o Estado é essa senhora obesa, pesada, né? Que sem disposição de se mexer, ou quando quis se mexer, sem capacidade, está faltando para ela o magnésio aí. Olha, o Estado brasileiro vai ter que tomar muito desse magnésio, porque não se mexeu, não consegue se mexer, e tem um apetite que é insaciável. E ainda quando, dentro desse corpo gordo, desce o espírito petista, vai ficar pior ainda, porque aí a gente tem uma espécie de possessão demoníaca desse corpo, né? E ele começa a comer tudo que enxerga pela volta. E é isso que está acontecendo. Os caras saíram de 20 e poucos para 37 ministérios, os caras assumiram um país que tinha um superávit e já no primeiro ano entregam um país com déficit, os caras acabam com os recursos e não sabem mais de onde vão tirar dinheiro, e aí começam a criar esses desequilíbrios, porque a reforma tributária, primeiro eles tentaram fazer o cala-boca aqui, que foi o projeto da censura, no ano passado, não conseguiram. Aí eles deixaram de lado o projeto da censura, bom, vamos adiante, fizeram a reforma tributária, sob esse argumento de que vai ser bom para todo mundo. O que a reforma tributária fez, ela aprofundou mais ainda a concentração dos recursos na mão de Brasília, mais ainda. Então o cara tem que sair, pega um município distante aí da capital em São Paulo, ou distante de Belo Horizonte, ou distante de Vitória, ou distante de Campo Grande, o vereador tem que sair lá daquele município e o prefeito para ir a Brasília. Quanto é que isso custa na estrutura do Brasil, para fazer uma reunião no ministério, para pedir dinheiro, né? Quanto é que isso custa na história? Isso tudo começou, eu sempre gosto de falar de história aqui no meu perfil, e o Pavinato sempre fala também, né? E isso tudo começou em 1889, na Proclamação da República, com essa bandeira aí que está atrás de ti, que a gente tem orgulho dela, mas aí está o lema do positivismo, ordem e progresso. E o positivismo, ele trouxe dentro dele essa ideia de a gente chamava assim, de uma ditadura científica, né?
Era uma ideia que vinha lá do iluminismo, da gente apropriar o que tinha de melhor conhecimento dentro de um espírito público, mas nesse contexto todo, é uma filosofia muito ampla, difícil de entrar aqui, tinha essa ideia da concentração e da verticalização do poder. Isso acabou acontecendo no nosso país, desde 1889. Aí houve uma revolução aqui no Rio Grande do Sul, em 1893, que se chamou Revolução Federalista. Qual era o propósito dessa revolução? Era, como no modelo americano, dar mais autonomia para os entes federados. Que os estados pudessem, que os estados fossem o mais importante no conceito de federação, e não a União. Né? E isso parece uma coisa que é simples ou singela, e não é. Ela é um conceito filosófico que altera toda a realidade. Né? Porque se nós tivéssemos mais autonomia para os municípios, mais recurso para os municípios, mais autonomia para os estados, e a União fosse menor no contexto disso tudo, a gente não estava vivendo o problema que a gente está hoje. E cada vez mais a gente avança nesse problema da concentração de poder na mão de Brasília, e aí então os prefeitos, quando podem, fazem esse tipo de protesto, né, que é justo. E agora todo mundo, eu acho que está se apercebendo, ou vai se aperceber ainda, quando começar a entrar em vigor a reforma tributária, que vai elevar, vai criar o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, que vai ser um dos mais altos do mundo, né, que vai impactar definitivamente na prestação de serviço. Então, o cara que é contador, o cara que é advogado, o cara que é dentista, o cara que é publicitário, o cara que é radialista, o cara que vive de um CNPJ e que tira nota, vai sentir o peso do Estado como nunca sentiu, e aí as pessoas vão se aperceber o que é essa senhora. Né? Essa senhora gorda, ineficiente, ineficaz, e que ainda sofre dessa possessão demoníaca.